Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Hoje, dia 2, primeira sexta-feira do mês de agosto, a Igreja celebra devocionalmente o Sagrado Coração de Jesus. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariante, bom dia no sítio, na chácara, na fazenda, bom dia, motoristas, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Os desígnios do Senhor são para sempre, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. É fácil aceitar quem tem distinção na sociedade, quem é expoente em alguma circunstância. É exigente reconhecer a grandeza do humilde, do simples, do sincero nas intenções, em meio a um mundo marcado pelos holofotes e câmeras. O povo de Nazaré arrumou uma desculpa para não acreditar nem esperar em Jesus. Quais são nossas desculpas? Não tenho tempo? Não foi possível? Deus, o Senhor, pode estar sempre em segundo lugar em nossa vida. A paciência é uma virtude que sufoca a ira. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios capítulo 14, versículos 29. Você certamente já viu alguém descontrolar por qualquer coisa. Pode ser que você já tenha passado por isso. E depois de ter fervido em ira, quando já estava calmo, percebeu que foi algo totalmente desnecessário. É desagradável e desconfortável para os outros permanecerem ao nosso lado, se facilmente nos iramos, não é mesmo? Precisamos aprender como agir na vida em vez de simplesmente reagir a ela. A Bíblia diz que exercer domínio sobre a ira é uma característica muito importante que devemos ter. Quando agimos assim, evitamos discussões e diversos problemas. Talvez você seja chamado de pavio curto, mas o fato é que sempre é possível melhorar e aprender a controlar-se para não irar com facilidade e acabar magoando quem nós amamos. Isso passa a ser um exercício diário, pois reconheço as minhas fraquezas e limitações e me esforço para suprimi-las. Nesse meu processo, o Espírito Santo tem sido fundamental para que eu melhore, pois somente com a ajuda dele posso evoluir a cada dia. Você tem lutado contra a ira? Está disposto a mudar? Permita-se ser tratado por Deus dia após dia. À medida que você permite que o Espírito Santo trabalhe em você, a mudança começa a aparecer, pois todos nós estamos em processo de melhoramento. Hoje, eu e você somos melhores que ontem e amanhã seremos melhores que hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Primeira sexta-feira do mês de agosto, devocionalmente celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Rejeitar o Cristo é desprezar a salvação que o Pai nos oferece continuamente por meio de seu Filho. Como já disse muitas vezes, quem sofre de depressão se sente sem valor, sem fé e sem sentido. Por isso, jamais podemos achar que esse quadro é fingimento, frescura. Nosso papel é antes fazer uma escuta ativa e, na medida do possível, sermos enfermeiros espirituais. Pouco se comenta sobre isso, mas a depressão
não é uma condição que impede alguém de buscar a santidade. Pelo contrário, existem muitos exemplos de santos que enfrentaram a depressão com coragem, confiança e amor a Deus. Santo Agostinho, um dos maiores doutores da Igreja. Antes de se converter ao cristianismo, ele viveu uma vida de pecado e vaidade, buscando a felicidade nas coisas passageiras do mundo. Sentia-se vazio, angustiado e insatisfeito. Após ouvir uma pregação de Santo Ambrósio e de ler as Sagradas Escrituras, converteu-se e encontrou a verdade e a paz em Cristo. Tornou-se um grande doutor da Igreja e nos presenteou com uma belíssima afirmação em suas confissões. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, os jesuítas, ele experimentou a depressão em várias ocasiões de sua vida. Passou por momentos de conflito espiritual, emocional e físico que o fizeram sentir triste e desanimado. Viveu uma fase de depressão bem difícil, que descreveu em seus exercícios espirituais como uma grande desolação. Nesse tempo, foi provado pelo diabo, chegando a questionar a própria salvação e a perder a esperança. Pensou em tirar a própria vida, mas superou essa situação com o auxílio da graça divina. Deus o retirou do abismo das trevas por meio da oração. Na passagem denominada Regras para Sentir com a Igreja, ele nos deu 3 conselhos para reagir à desolação que ainda são válidos. Primeiro, não desistir nem alterar uma boa resolução anterior. Permanecer firme nos propósitos, fiel a Deus e às virtudes. Segundo, intensificar a conversa com Deus na oração, na meditação e nas boas obras. Terceiro, perseverar com paciência, examinar a origem e o remédio da desolação com a ajuda de alguém e dos meios espirituais. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, conhecido como o Santo da Amabilidade, também passou por momentos de tristeza e desânimo. Quando era jovem, teve pensamentos trevosos, segundo os quais não alcançaria o céu e estaria condenado ao inferno. Perdeu o apetite, emagreceu, não dormia. Isso abalou sua saúde, o que fez com que perdesse muito peso. Os mais próximos tinham medo de que enlouquecesse. Ele se colocou diante de Deus e disse: não me interessa que me mande todos os suplícios que queira, contando que me permita seguir-te amando sempre. Então conseguirei recuperar a paz interior confiando na bondade de Deus e na intercessão da Virgem Maria. Em seu livro intitulado Introdução à Vida Devota, ele aconselha: não se deixe abater pela tristeza, nem se atormente com pensamentos inquietos. Primeira sexta-feira do mês de agosto, devocionalmente celebramos o Sagrado Coração de Jesus. A palavra do Senhor permanece eternamente, e esta é a palavra que vos foi anunciada. Senhor Deus, revesti-nos das virtudes do coração do vosso Filho, e inflamai-nos com seu amor para que, configurados à sua imagem, mereçamos participar da eterna redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Nós vamos conhecer a liturgia desta primeira sexta-feira do mês de agosto. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos de 1 a 9. Salmo 68. E nos convida a rezar. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim, eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. O Santo Evangelho, escrito segundo Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58, assim está escrito. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez dali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58, nos ensina a palavra do Senhor. Em Nazaré, a sabedoria de Jesus desperta a admiração de seus conhecidos, que não sabem como explicá-la. Mesmo assim, eles não acreditam nele porque era apenas um qualquer, o filho do carpinteiro e de Maria. Não queriam admitir que ele fosse um enviado de Deus. Menos ainda queriam aceitar que ele fosse o Salvador esperado, que haveria de cumprir as promessas de Javé. Fecharam o coração ao convite de Deus. Vertical FM 95,1 Cidade de Arcos, hoje, primeira sexta-feira do mês de agosto, celebramos devocionalmente o Sagrado Coração de Jesus. Assim diz o Senhor: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior. Santa Joana de Chantal, uma mulher de grande fé que enfrentou a depressão após perder o esposo. Com apenas 28 anos, ficou viúva com 4 filhos pequenos para criar. Teve de conviver com um sogro cujo temperamento era muito difícil, manifestando vaidade e teimosia em excesso. Foi uma convivência sofrida que a fez se sentir triste e sem esperança.
superou a depressão com a ajuda de São Francisco de Sales, que se tornou seu guia espiritual e amigo. Apesar do sogro, cão do desprezo e das humilhações, ela não se vitimizou e conquistou a paz interior com amabilidade, caridade e compreensão. Apoiada e encorajada por São Francisco de Sales, seguiu sua vocação religiosa e, juntamente com ele, fundou a Ordem da Visitação de Santa Maria. Santa Edith Stein, também conhecida na Igreja como Santa Teresa Benedita da Cruz. Esta é uma daquelas santas cuja trajetória é mais recente do ponto de vista histórico. Ela nasceu numa família judia, cresceu como ateia, converteu-se ao cristianismo, tornou-se carmelita e morreu em Auschwitz. O Papa Francisco a definiu como mártir, mulher de coerência, mulher que busca a Deus com honestidade, com amor e mulher mártir de seu povo judeu e cristão. Admirada por sua inteligência e sua erudição, foi uma das primeiras mulheres a obter um doutorado em filosofia e a trabalhar como professora universitária. Por longo período sofreu com a depressão. Em seus escritos ela menciona: encontrei-me gradualmente em profundo desespero. Eu não podia atravessar a rua sem querer que um carro me atropelasse e eu não saísse viva dali. Encontrou em Deus o refúgio de toda angústia e a fonte de toda graça. Num de seus vários escritos, ela atesta: a verdadeira paz só pode ser encontrada em Deus, que é a fonte de toda a harmonia e equilíbrio e nos concede a paz interior que supera todo o entendimento. Santa Teresinha do Menino Jesus, a nossa querida Santinha da Pequena Via, conhecida pela pureza e pela doçura da sua espiritualidade, bem como pelo abandono confiante em Deus, registrou em seus escritos que sofria de uma doença que, pelos sintomas, assemelham-se aos da depressão. Segundo ela narrou, na festa de Pentecostes de 1883, sentia uma agonia na alma que não sabia explicar. Em seu leito, virou os olhos e lhe apareceu a Santíssima Virgem e descreveu: apareceu-me bonita, tão bonita que nunca vira algo semelhante. Seu rosto exalava uma bondade e uma ternura inefáveis, mas o que calou fundo em minha alma foi o sorriso encantador da Santíssima Virgem. Nossa Senhora não disse nada, apenas deu um sorriso. Bastou isso para que a angústia e o pesar de Teresinha se fossem. Santa Teresinha a chamou de Nossa Senhora do Sorriso e propagou essa devoção dentro e fora do Carmelo. Esses são apenas alguns exemplos de santos que sofreram com a depressão, mas não se renderam a ela e conseguiram atravessar essa dor. Eles nos mostram que esta condição não é um obstáculo à santidade, mas uma oportunidade para aumentar a confiança em Deus e a compaixão pelos outros. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.